12ª sessão ordinária do dia 22/4/2015. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta esta sessão e solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Admir Hartbach. Vereador Aurimar Lipinski. Presente. Vereador Celso dos Santos Berlato. Presente. Vereador Cláudio Finta. Presente. Vereador Ede de Garaipe. Presente. Vereadora Inês Luiza Tamanini Rô. Vereador Johnny Tribes presente. Vereador José Gotardi. E vereadora Margot Alf. Fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual declaro aprovada, de conformidade com o regimento interno, facultando aos senhores vereadores o direito de manifestação até a próxima sessão. Pequeno expediente. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura dos projetos e do requerimento. Prefeitura Municipal de Corupá, ofício 74 de 2015, encaminhando para a votação e apreciação o projeto de lei número 3, que concede revisão geral anual aos agentes políticos e dá outras providências. Luiz Carlos Tamarini, prefeito do município de Corupá, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os munícipes que a Câmara de Vereadores aprovou, ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam revistas as remunerações dos agentes políticos municipais, aplicando as atuais remunerações o percentual de 8,42 pontos percentuais, equivalente à revisão geral anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, relativo ao acumulado de abril de 2014 a março de 2015. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de maio de 2015, revogadas as disposições em contrário. Ofício número 75 de 2015 da Prefeitura Municipal, encaminhando para apreciação e votação o projeto de lei número 4 de 2015, que dispõe sobre a revisão geral anual do Magistério de Corupá e altera o anexo 4 da lei número 1193 de 99, de 5 de março de 99 e da outras providências. Luiz Carlos Tamarini, prefeito do município de Corupá, estado de Santa Catarina, nos de suas atribuições, faz saber a todos os munícipes que a Câmara de Vereadores aprovou, ele sanciona a seguinte lei. Fica concedido a partir de 1º de maio de 2015 a revisão geral anual salarial de 8,42 pontos percentuais aos servidores públicos vinculados ao magistério do município de Corupá, relativos ao INPC acumulado de abril de 2014 a março de 2015. Artigo 2º. Incorporado o reajuste previsto no artigo anterior desta lei, o anexo 4 da Lei do Magistério, que trata da tabela de valores remuneratórios, passa a vigorar com a redação do anexo 1 da presente lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária. O anexo 1 trata-se do piso referencial carga horária de 40 horas. Habilitação profissional, segundo grau magistério, nível 1, R$ 1.776,65. Licenciatura plena, R$ 2.150,22. Pós-graduação, R$ 2.364,74. Mestrado, R$ 2.834,07. E doutorado, R$ 3.683,68. Leigo, segundo grau, R$ 1.267,22. E leigo, primeiro grau, R$ 1.201,40. Ofício número 78 da Prefeitura Municipal, encaminhando para apreciação e votação o projeto de lei número 5 de 2015, que altera a redação dos dispositivos que enumera, reestrutura a organização administrativa da Controladoria Geral do Município de Corupá, instituída pela Lei número 2097 de 2013 e da outras providências. Luiz Carlos Tamarini, prefeito do município de Corupá, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os munícipes que a Câmara de Vereadores aprovou, ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Revoga a seção única do capítulo 4 e seu artigo 12 da Lei 2097. Artigo 2º. Fica alterado o anexo único, tabela de cargos comissionados, passando a vigorar com a redação constante do anexo 1 da presente lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Anexo único, tabela de cargos comissionados. Controlador-Geral do Município, fator 43, vencimento, subsídio fixado em lei para secretário municipal, número de vagas, 1.
Projeto de Lei Complementar número 2 de 2015, que altera a redação dos dispositivos que enumera, reestrutura a organização administrativa do Poder Executivo do município de Corupá e dispõe sobre revisão geral salarial dos servidores públicos e altera os anexos 1 e 11 da Lei Complementar número 14, de 15 de dezembro de 2009 e da outras providências. Luiz Carlos Tamanini, prefeito do município de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os munícipes que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, altera o capítulo 3 e o caput de seu artigo 280 da Lei Complementar 14, de 15 de dezembro de 2009, que passará a ter a seguinte redação. Capítulo 3, da Chefia de Comunicação Social. Artigo 280, a Chefia de Comunicação Social compete. Artigo 2º. Cria o artigo 288-A, 288-B e 288-C, que passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 288-A. Compete ao chefe de Contabilidade, Finanças e Arquivo planejar, coordenar e executar o controle da movimentação contábil da administração direta e indireta, elaborando, conferindo e aprovando balancetes, balanços, conciliação bancária e outros, além do esclarecimento dos fatos contábeis ao Tribunal de Contas, visando o cumprimento da legislação, a atualização dos dados e a correta informação da aplicação dos recursos públicos. Artigo 288-B. Compete ao chefe de convênios e controles de esfinge coordenar as atividades inerentes à elaboração dos processos administrativos, visando a celebração de convênios e formalização de parcerias com base em regimento específico à área. Artigo 288-C. Compete ao supervisor de contratos emitir ordem de serviços e efetuar distribuição de cópias dos contratos e anexos e definir, quando for o caso, em conjunto com o preposto da empresa, as estratégias de execução, bem como traçar as metas de controle e acompanhamento do contrato. Artigo 3º. Altera o capítulo 7, seção 2 e o caput do artigo 299-A da Lei Complementar número 14, de 15 de dezembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação. Seção 2, da Chefia de Meio Ambiente. Artigo 299-A. A Chefia de Meio Ambiente compete. Artigo 4º. Altera a seção 1 do capítulo 8 e seu artigo 301 da Lei 14, de 15 de dezembro de 2009, que passará a ter a seguinte redação. Seção 1, da Assessoria de Educação e Cultura. Artigo 301. A Assessoria Municipal de Educação e Cultura compete assessorar a Secretaria nas atividades de planejamento, coordenação, controle e execução da política educacional do município, mediante oferecimento prioritário do ensino fundamental. Artigo 5º. Da nova redação ao capítulo 10, seção 1 e seu artigo 312-A, passando a vigorar com a seguinte redação. Seção 1. Das coordenadorias de equipe de saúde da família. Artigo 312-A. Compete às coordenadorias de equipe de saúde da família coordenar atividades, programas e projetos de saúde, cooperando com o corpo técnico e administrativo em atividade relacionada ao planejamento, execução e avaliação do processo ao qual foi designado. Artigo 6º. Extingue um cargo de chefe de divisão de frotas pertencente à Secretaria Municipal de Infraestrutura. Artigo 7. Cria um segundo cargo de gerente de obras e serviços públicos. Parágrafo único. O cargo que trata o caput do presente artigo estará vinculado à Secretaria de Obras e Infraestrutura, subordinado à Diretoria de Obras e Infraestrutura. Artigo 8. Cria um segundo cargo de assessoria jurídica. Parágrafo único. O cargo que trata o caput do presente artigo estará vinculado ao gabinete do chefe do Poder Executivo e subordinado diretamente ao prefeito municipal. Artigo 9. Revoga os artigos 280-A, 314-D da Lei 14 de 15 de dezembro de 2009. Artigo 10. Fica alterado o anexo 1 da tabelas de vagas, cargos, funções, jornada e escolaridade mínima, passando a vigorar com a redação constante do anexo 1 da presente lei. Artigo 11. Para dar cumprimento ao disposto nos artigos 1º ao 9º, o anexo 3, organograma da estrutura organizacional da administração municipal da Lei Complementar número 14 de 2009, passa a vigorar com a redação constante do anexo 2 da presente lei. Artigo 12. Fica concedido a partir de 1º de maio de 2015 a revisão geral anual salarial de 8,42 pontos percentuais aos servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, relativo ao INPC acumulado de abril de 2014 a março de 2015. Artigo 13. Incorporado o reajuste previsto no artigo 12 desta lei, o anexo 11 da Lei Complementar número
14, de 15 de dezembro de 2009, que trata da tabela de valores remuneratórios por padrão salarial, passará a vigorar com a redação constante do anexo 3 da presente lei. Artigo 14. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Acompanham a lei o impacto orçamentário e financeiro e os anexos com os valores corrigidos com o reajuste. Ofício número 73 de 2015, encaminhando ao Poder Legislativo Municipal o projeto de lei complementar número 3 de 2015, que dispõe sobre a revisão geral anual da autarquia Águas de Corupá e altera o anexo único da lei complementar número 31, de 8 de dezembro de 2011, e da outras providências. Luiz Carlos Tamanini, prefeito do município de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições constitucionais, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido a partir de 1º de maio de 2015 a revisão geral anual salarial de 8,42 pontos percentuais aos servidores públicos vinculados à autarquia Águas de Corupá, relativo ao INPC acumulado de abril de 2014 a março de 2015. Artigo 2º. Incorporado o reajuste previsto nos artigos anterior desta lei, o anexo 1 da Lei Complementar número 31, de 8 de dezembro de 2011, que trata da tabela de valores remuneratórios por padrão salarial, passa a vigorar com a arrecadação constante do anexo 1 da presente lei. Artigo 3º. Altera o artigo 6º da Lei Complementar 31, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. São atribuições do assessor de operações, dentre outras, assessorar no planejamento, direção, orientação e fiscalização de planos, programas e atividades de operação e manutenção dos sistemas de abastecimentos de água e de tratamento de esgotos sanitários, bem como dos serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos e de drenagem de águas pluviais. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de maio de 2015 e revogadas as disposições em contrário. Anexo 1. Tabela de cargos comissionados. Presidente, fator 43. Subsídio fixado em lei para secretário municipal, 1 vaga. Assessor de operação, NIF, fator 40. Vencimento, R$ 5.069,19, 1 vaga. Ofício número 76 de 2015 da Prefeitura Municipal de Corupá, encaminhando a alteração da Lei Complementar número 4 de 2015. Altera dispositivos da Lei Complementar número 10 de 29 de setembro de 2004. Luiz Carlos Tamanini, prefeito municipal de Corupá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona o seguinte lei. Artigo 1º. Altera o parágrafo 5º e cria os parágrafos 6 e 7 do artigo 13 da Lei Complementar número 10, de 29 de setembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. Parágrafo 5º. Para efeitos do parágrafo 4º deste artigo, o imposto continuará incidindo sobre a área edificada para efeitos de cálculo do imposto predial e para efeitos de cálculo do imposto territorial sobre 300 metros quadrados ou 300% da área edificada, prevalecendo o valor maior. Parágrafo 6º. A faculdade de que trata o parágrafo 4º será exercida mediante a apresentação de requerimento à administração municipal, que encaminhará à Secretaria de Desenvolvimento Rural para que a mesma ateste a exploração rural sobre o imóvel. Parágrafo 7º. Compete à fiscalização tributária verificar periodicamente a permanência ou não da condição de exploração rural sobre o imóvel, podendo utilizar-se do apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para proceder com esta aferição. Artigo 2º. Altera o inciso 1 do artigo 42 da Lei Complementar número 10, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 42. Inciso 1. Do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado na hipótese do parágrafo 1º do artigo 40 desta lei. Artigo 3º. Altera o artigo 224 da Lei Complementar número 10, de 29 de setembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 224. A contribuição de que trata este capítulo será variável de acordo com o consumo de energia elétrica e o custo do quilowatt-hora, no caso de contribuintes proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores, a título precário ou não, de imóveis edificados. Inciso 2. Com a localização dos imóveis não edificados. Parágrafo único. A determinação da classe de consumidor e o custo do quilowatt-hora para iluminação pública observarão as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica ou o órgão regulador que vier a substituí-la. Artigo 4º. Altera o artigo 225 da Lei Complementar número 10, que trata do Código Tributário do município de Corupá, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 225.
A base de cálculo mensal da COSIP será a classificação dentro da faixa de consumo de energia elétrica constante em face do apurado em medição periódica e constante na fatura emitida pela empresa concessionária distribuidora. Parágrafo único. As alíquotas de contribuição são diferenciadas conforme a faixa de consumo na forma fixada no anexo 11. Artigo 5º. Altera os incisos 1 e 2 e acrescenta o inciso 3 no artigo 245 do Código Tributário do Município de Corupá, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 245. Inciso 1. Nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 242, da data da extinção do crédito tributário. Inciso 2. Na hipótese do inciso 3 do artigo 242, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado, rescindido a ação condenatória. Inciso 3. A extinção do crédito tributário ocorre no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação no momento do pagamento. Artigo 6º. Altera o artigo 284 da Lei Complementar número 10, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 284. Os débitos decorrentes de tributos adicionais ou penalidades que não forem efetivamente liquidados na data em que deveriam ter sido pagos terão seu valor atualizado monetariamente até a data do pagamento na forma estabelecida em lei federal. Artigo 7. Altera o artigo 296 da Lei Complementar número 10, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 296. Qualquer pessoa pode representar a Fazenda Municipal em toda ação ou omissão contrária à disposição deste Código e ainda solicitar. Inciso 1. Sujeição do contribuinte a regime especial de fiscalização. 2. Cancelamento do regime ou controle especial estabelecido em benefício do contribuinte. 3. Suspensão de licença. Cancelamento ou suspensão de isenção. Interdição de estabelecimento. Artigo 8. Altera o artigo 302 e parágrafo único da Lei Complementar número 10, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 302. O termo mencionado no artigo anterior expressará claramente a data do início da fiscalização, não podendo o prazo entre essa e da sua conclusão ser superior a 90 dias corridos. Parágrafo único. O prazo referido neste artigo poderá ser prorrogado por iguais períodos, desde que o agente fiscal faça a prova perante a Secretaria de Administração e Fazenda. Artigo 9º. Altera o parágrafo 1º do artigo 307, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O prazo para pagamento do crédito tributário lançado e notificado é de 30 dias contados da data do ciente. Artigo 10. Altera o artigo 308 da Lei Complementar número 10, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 308. A notificação do contribuinte se processará através de documento estabelecido pela Secretaria de Administração e Fazenda, emitido em 3 vias no mínimo e conterá, além de outros julgados necessários, os seguintes elementos. Nome do notificado e seu número de inscrição, local e data da expedição, descrição do fato que a motivou, indicação do dispositivo legal infringido, identificação do tributo e seu montante, montante das multas cabíveis e dos dispositivos que as cominem, prazo para cumprimento da exigência fiscal e repartição em que deve ser procedido o recolhimento, assinatura do notificado e do notificante e parágrafo único. A recusa da assinatura no documento de notificação pelo notificado a ele não aproveita nem prejudica. Artigo 11. Altera o artigo 310 da Lei Complementar, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 310. Sempre que, por qualquer motivo, não for assinado o documento de notificação pelo notificado, a ele se dará ciência do ato fiscal pessoalmente na presença de uma testemunha ou pelas formas previstas no artigo 484 deste Código. Artigo 12. Revoga o parágrafo único e altera a linha B do inciso 2 do artigo 317 do Código Tributário Municipal, que passa a ter a seguinte redação. B. Ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato. Artigo 13. Acrescenta o inciso 8 ao artigo 322 da Lei Complementar número 10, que passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 8. A interdição dar-se-á nos casos de irregularidades constatadas no ato da fiscalização. Artigo 14. Altera os incisos 2 e 3 e revoga o parágrafo único do artigo da Lei Complementar número 10, que passa a figurar com a seguinte redação. Os integrantes do Grupo Fisco, quanto às referidas no inciso 1 do artigo 323 e no inciso 5, 7 e 8 do artigo 322. Inciso 3. O secretário de Administração e Finanças, quanto às referidas nos incisos 2, 3, 5 e 6 do artigo 322 deste Código. Artigo 15. Altera o parágrafo único do artigo 349, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Os recolhimentos efetuados dentro de 30 dias, contados da data do lançamento da multa, gozarão de um desconto de 50%, considerando exclusivamente
ao valor da multa. Artigo 16. Altera o artigo 350 da Lei Complementar, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 350. Não se sujeitam às penalidades previstas nesta subseção os infratores que, espontaneamente, antes de iniciado o procedimento fiscal, promovam o recolhimento dos tributos corrigidos, acrescido dos juros e das multas moratórias previstas no artigo 347 deste Código. Artigo 17. Acrescenta a linha B no inciso 3 do artigo 352 da Lei Complementar número 10, que passa a vigorar com a seguinte redação. A linha B. Deixar de apresentar documento ou informação ou apresentá-los de forma incompleta quando solicitado em processo fiscal. O valor da multa é aplicável individualmente a cada documento ou informação. Artigo 18. Altera o artigo 381 da Lei Complementar número 10 de setembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 381. A contestação será interposta à autoridade a quem competir a aplicação da penalidade dentro do prazo de 30 dias. Artigo 19. Altera o parágrafo 1º do artigo 397 da Lei do Código Tributário Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Em primeira instância, decide o secretário de Administração e Fazenda e em segunda, pela Junta de Recursos Fiscais. Artigo 20. Altera o parágrafo 1º do artigo 400 da Lei Complementar número 10, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. A decisão deverá ser proferida em prazo não superior a 30 dias, contados da data do recebimento do processo concluso. Artigo 21. Altera o caput do artigo 401 da Lei Complementar, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 401. Ao interessado se comunicará a decisão proferida em primeira instância. Artigo 22. Altera o parágrafo único do artigo 487 do Código Tributário Municipal. Parágrafo único. O autuado será intimado da lavratura do termo de apreensão na forma do artigo 484 deste Código. Artigo 23. Altera o artigo 495 da Lei Complementar de setembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 495 do despacho da Autoridade Administrativa Tributária, de primeira instância, caberá recurso voluntário no prazo de 30 dias à Junta de Recursos Fiscais, que funcionará como órgão de segunda instância administrativa tributária. Artigo 24. Altera o artigo 529 da Lei nº 10, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 529. O valor da unidade fiscal de referência municipal será reajustado anualmente pelo Executivo Municipal, tomando por base a atualização monetária mediante a aplicação do INPC ou outro que venha substituir. Parágrafo 1º. O lançamento em moeda corrente nacional indexado à unidade fiscal de referência municipal passará a vigorar reajustado no primeiro dia do mês de janeiro de cada ano. Parágrafo 2º. O percentual de reajuste verificado na variação do INPC será mediante a apuração dos 12 meses contados a partir de novembro até outubro anteriores à correção. Artigo 25. Revoga os dispositivos da Lei Complementar número 10, que enumera: inciso 1, o parágrafo único do artigo 20, inciso 2, o parágrafo 2º do artigo 44, inciso 3, o artigo 278, inciso 4, o artigo 279, 5, o artigo 288, 6, o artigo 281, 7, o parágrafo único do artigo 297, 8, o artigo 311, 9, o artigo 384, 10, o artigo 389, 11, o artigo 390, 12, o artigo 393, 13, o artigo 394, 14, o artigo 396 e 15, o artigo 494. Artigo 26. Altera a tabela de contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública, constante do anexo 11 da Lei Complementar número 10, que passará a vigorar com a redação constante do anexo 1 da presente Lei Complementar. Artigo 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Ofício da Prefeitura Municipal de Corupá, encaminhando em anexo o projeto de lei complementar número 7, de 17 de setembro de 2009, que institui o Programa de Pavimentação Comunitária de Estradas, Ruas e Avenidas, regulamenta o lançamento do preço público. Luiz Carlos Tamanini, prefeito municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e lhe sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Cria o parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar número 7, de 17 de setembro de 2009, com a seguinte redação. Parágrafo único. O valor a título de preço público será apurado pela aplicação da seguinte fórmula. Valor apurado igual à testada útil do imóvel, vezes o leito da via, dividido por 2, vezes o valor de referência fixado em decreto regulamentador. Artigo 2º. Da nova redação ao caput do artigo 3º da Lei Complementar, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Os proprietários de imóveis que não aderirem ao programa de pavimentação comunitária pagarão o valor de R$ 40 o metro quadrado de pavimentação. Artigo 3º. Cria o parágrafo único, o artigo 3º da Lei Complementar, com a seguinte redação. Parágrafo único. O valor apurado a título de preço público será aplicado através da seguinte fórmula.
preço público igual, atestada útil do imóvel, vezes o leito da via, dividido por 2, vezes o valor de referência fixado em decreto regulamentador. Artigo 4º da nova redação, caput do artigo 6º da lei complementar, passando a vigorar com a seguinte redação. Em todas as hipóteses, o cálculo do preço público levará em consideração os valores mencionados no artigo 3º, o leito da via pavimentado ou a ser pavimentado e atestado do imóvel beneficiado. Artigo 4º da nova redação, ao caput do artigo 7 da lei complementar de setembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7. Ficarão isentos do pagamento dos custos da pavimentação e ou do preço público. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Dos senhores vereadores, requerimento número 2 de 2015, do vereador Cláudio Finta, endereçado à mesa diretora. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, considerando a necessidade de melhorar a segurança dos usuários da rodovia BR-280, principalmente no que tange o acesso ao condomínio industrial Lário Carneiro de Loyola, solicito à mesa diretora desta Casa de Leis o envio de correspondência à Superintendência do DENIT, pedindo providências no sentido de definir e emitir posicionamento a respeito da construção de uma rotatória no trecho da rodovia acima mencionada, projeto este que existe há mais de uma década e do qual não temos um posicionamento por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, onde tal situação deve ser definida, sendo que ou o departamento permita que o município efetue melhorias no acostamento da rodovia, tentando desta forma amenizar os riscos e proporcionar melhor segurança aos que utilizam do trajeto, pois o tráfego é intenso nesse trecho e há o risco iminente de acidentes. Assinado pelo vereador Cláudio Finta, são essas as correspondências, senhor presidente. Agradeço as leituras. Encaminho os projetos das devidas comissões para análise e pareceres. Encaminho o requerimento à ordem do dia. E, de acordo com o regimento interno, questiono os senhores vereadores sobre a possibilidade de inclusão na ordem do dia das matérias apresentadas esta noite, que tratam sobre a reforma administrativa, sobre a revisão geral anual aos servidores, agentes políticos, autarquia Águas de Curupá, magistério e também sobre a pavimentação comunitária. Todos de acordo? Estão inclusas na ordem do dia as matérias. Ainda no pequeno expediente, eu questiono a assessora administrativa se há vereador inscrito. Não existindo, fica concedido o espaço junto à tribuna livre ao nosso convidado da noite e presidente do Conselho de Consumidores da Celesc, o Dr. Hermann Zissenbach. Queria cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Nininho, aos senhores vereadores, vereadora, aos funcionários da casa, à imprensa e a todos os munícipes que assistem essa solenidade. Nós estamos aqui hoje no sentido de divulgar e colocar à disposição também dos senhores vereadores o trabalho do Conselho de Contribuintes da Celesc aqui em Santa Catarina. É um conselho idêntico a esse, existe nas 62 distribuidoras de energia elétrica pelo Brasil todo, no Paraná, Copel, em Minas Gerais, CEMIG e em tantos outros lugares. E ainda aqui em Santa Catarina, nós, além da Celesc, também temos outras 4 distribuidoras, uma das quais, nesse momento, passa por uma apreensão muito grande, porque a cidade de Xanxerê, onde deu esse tornado, a metade da cidade é atendida pela distribuição da Celesc e a outra metade pela empresa Iguaçu, distribuidora de energia, onde então a Iguaçu compra energia da Celesc e revende para os seus associados. O Conselho de Consumidores da Celesc, o CONCEL, ele é um órgão instituído pela Resolução 451 da ANEEL e funciona
em todas as distribuidoras de energia elétrica do Brasil. Aqui em Santa Catarina e em todo o território nacional, a representação no Conselho é um trabalho voluntário, não remunerado, e peço que não confundam com o Conselho de Administração, que o Conselho de Administração tem bastante gente que briga para integrar o Conselho, porque é remunerado mensalmente, e muito bem remunerado, por sinal. O Conselho de Consumidores são representantes da classe residencial, da classe comercial, do poder público, do comércio e da indústria. E essas entidades são representativas das federações. Então, da indústria, o representante é indicado pela Fiesc, pela Federação das Indústrias de Santa Catarina. Do comércio, é indicado pela FACISC, pela Federação das Associações Empresariais do Estado. Da agricultura, é indicado pela FAESC, que é a Federação da Agricultura. Do poder público, é indicado pela FECAM, que é a Federação Catarinense de Municípios. E pelos consumidores, é uma associação de Florianópolis chamada Deconor. Essas entidades indicam os seus representantes ao Conselho, com um titular e um suplente, e aí, após isso, é feita a eleição da presidência desse Conselho. Atualmente, fazem parte do Conselho, representando o Deconor, que é a Associação Residencial, a Associação de Moradores de Florianópolis, é representado pelo engenheiro Raul Zucato, ex-presidente do CREA. Já foi presidente do CREA e hoje é integrante do Conselho de Consumidores da Celesc. Da FECAM, representa o Rubens Mocelin, um representante que mora atualmente em Rio das Antas, lá no meio oeste do estado. Da Federação da Indústria, representada pelo joinvilense, o engenheiro também joinvilense, Amilcar Pelaez, representa a Fiesc. Nós representamos a FACISC, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, e dessa forma representamos a FACISC nesse Conselho. E por último, o representante da agricultura, que é o companheiro Tairone Tondello, também de Florianópolis. Então, temos 2 integrantes de Florianópolis e hoje temos 3 integrantes do interior do estado, um de Rio das Antas, um de Joinville e um de Corupá, no caso. Em outubro do ano passado, pelos companheiros que integram o Conselho, eu fui eleito presidente do Conselho, cujo mandato vai até 2016, outubro de 2016. E dentro dessa capacitação, nós temos o contato direto com a ANEEL e também contato direto com a diretoria da empresa e das demais empresas distribuidoras aqui de Santa Catarina. Para conhecimento dos senhores vereadores, da vereadora, da imprensa, de modo especial, que estão aqui, Celesc atende 273 municípios, dos 295. Os demais, 22, são atendidos por cooperativas, ou privadas ou públicas. Privada, no caso, essa de Xanxerê, que pelo conhecimento que nós temos, está inclusive para ser adquirida por uma empresa distribuidora de São Paulo, que tem interesse na aquisição da empresa Iguaçu. Como integrante do Conselho desde 2009, nós estamos no Conselho desde 2009, temos brigado bastante, e os que me conhecem sabem disso, para que viessem melhorias na distribuição de energia elétrica também da nossa cidade. E foi conseguido nesse período várias melhorias. A primeira, a linha de alta tensão pelo Chico de Paula, antes, que passa perto do Marcola, no outro lado ali, antes tempo nós recebíamos
energia através da subestação de Guaramirim. E hoje tem essa linha de lá, que vem pelo asfalto até na subestação de Nereu. Depois disso, a luta seguinte foi ter uma alternativa até Nereu. E aí foi construído uma linha, inclusive, compacta, de linha de transmissão de energia, um alimentador, através de Três Rios do Norte e Três Rios do Sul. Quem passar lá vê aqueles fios todos grampeados, isso nós chamamos de linha compacta. Essa linha compacta não fica sujeito a cair um galho de árvore em cima, a um ninho de João de Barro, que nem foi dito hoje, que foi um ninho de João de Barro que causou esses desligamentos hoje de manhã. Pelo menos é o que o engenheiro-chefe me disse que aconteceu. Nós não podemos medir nem aferir a realidade desses fatos, mas o João de Barro levou a culpa. Então, que seja João de Barro. Essa recursividade de Jaraguá até Nereu está pronta, a recursividade. Agora, nós estamos lutando por uma recursividade de Nereu para cá, onde temos a linha hoje pela BR-280, tão somente, e estamos brigando incessantemente, e aqui eu não recordo quais vereadores que estavam presentes na reunião, o Jôni, o Nininho, e o Tim Francisco esteve lá também, quando foi anunciado, então, que é o nosso pedido do alimentador pelo Itapucu seria feito, e lá também vai ser um alimentador com linha compacta. Então, é um investimento aproximadamente de 3 milhões de reais, não exatamente, e a concorrência é de número 15/00379, que eu tenho em mãos. Os envelopes dessa concorrência pública foram abertos no dia 27 de março, onde foi aberto o envelope B. Só que quem entende de concorrência pública sabe que em alguns lugares os dois envelopes são, o envelope B é sancionado na hora e daí já é aberto da proposta. Na Celesc não funciona assim. É aberto o envelope B, dá-se vistas aos concorrentes para ver se toda a documentação está em dia e só depois ela continua. Então, agora o envelope B está para homologação do setor jurídico da companhia e nos próximos dias vai ser aberto o envelope A. E a respeito desse assunto, como nós fizemos um questionamento, o engenheiro James e o Sidney me mandaram um e-mail detalhando o que está acontecendo. Licitação alimentador de Curupá. Diz o seguinte: segue abaixo o status da licitação do alimentador 34,5 kV para Curupá. Aberto o envelope A no dia 27 de março, participaram 2 proponentes, sendo que o envelope está em fase final de julgamento. Uma das proponentes pediu vistas ao processo. De qualquer maneira, a nossa expectativa é de que na semana que vem sejam homologados os 2 proponentes e que seja publicado o resultado. Após a publicação, temos que esperar 5 dias úteis para ver se nenhum dos 2 entra com recurso. Se não tiver recurso nenhum, marcaremos a data da abertura do envelope B. Sendo assim, esperamos que a abertura do envelope B seja marcada para dias 7 ou 8 de maio. Atenciosamente, Sidney Luiz Correia, engenheiro eletricista, chefe de departamento de projeto e construção do sistema elétrico de PPC. Então, essa é a última informação sobre aquela linha pelo Itapucu. Eu acredito que até o final de maio nós tenhamos já a assinatura dessa concorrência pública para efetivação de serviço. Daí por diante, é torcer para que seja vencedor da licitação uma empresa idônea, que no papel todas são idôneas, mas eu que tenho acompanhado essas construções no oeste, aqui em Papanduva, Canoinhas, na divisa de Irenópolis com Canoinhas, na linha que vai para Santa Terezinha, sei que muitas vezes eles vencem a licitação, depois precisam receber a medição anterior para poder continuar a obra. Então, a obra que era
feita para ser em 10 meses, acaba virando em 20 meses. Isso tem acontecido, porque a lei da licitação, e isso é no Brasil todo, com esse julgamento de nós todos, né? De que nós não somos sérios, ou não estamos num país sério, essa ideia do menor preço, é muito difícil conceber que o menor preço seja o de melhor qualidade e o de melhor aproveitamento do sistema. Eu ainda quero viver o dia em que nós possamos ter concorrências públicas não somente decididas pelo menor preço, mas que nós tenhamos uma capacitação técnica maior. Então, estamos acompanhando essa obra também e quero deixar um cartão com todos os senhores vereadores, com quem mais quiser, para fazer contato a respeito das demandas, não só da nossa região, mas do Estado todo, e dizer, antes de concluir, presidente, para não me alongar, que tem bastante coisa para falar, mas eu sei que a leitura já foi bastante consistente e as pessoas devem ter. Mas quero dizer assim, o problema de Corupá não é de quantidade de energia. Nós temos hoje em torno de 30% a mais de energia na subestação do que é distribuído. Nosso problema é de transformadores, religadores automáticos e manutenção de linha. Esse é o grande problema. Então, nós não temos falta de energia aqui. Se vierem mais 2 indústrias, ou vierem mais 3 indústrias, que não sejam de um porte de consumo muito grande, o sistema nosso tranquilamente aguenta. Essa linha, através de Itapucu, vai permitir que, se o João de Barro fizer um ninho na transmissão de Nereu para cá, nós podemos, pela recursividade e numa mudança eletrônica, não a equipe indo no local, ligar pelo Itapucu. E me disse as pessoas mais antigas do que eu, com certeza, de que antigamente já tinha um alimentador pelo Itapucu. Antigamente, já tinha. Isso foi me dito até por um ex-funcionário da Celesc aqui, que nós já tivemos isso aqui, né? E como já tivemos muita coisa e de repente deixamos de ter, agora é hora de brigar e fazer com que esse alimentador novo fique pronto até o fim do ano, para o próximo verão, para que nós tenhamos menos interrupções de energia elétrica. Com toda certeza, a energia hoje é um produto muito caro e quero alertar a todos que a revisão tarifária é dia 7 de agosto, então nós vamos ter mais um aumento na energia elétrica no ano em curso. Dias atrás, houve em São Paulo, em Minas Gerais, em 4 distribuidoras. E a Celesc é dia 7 de agosto, a revisão anual. Não é uma revisão dos custos, mas, por sorte, as últimas foram menores. Mas dentro do impacto que nós já sofremos hoje, é bastante grande. Eu gostaria também de dizer, e não posso me furtar a dar esse depoimento, que a Celesc hoje tem um sistema de atendimento muito eficiente. Tem tudo monitorado eletronicamente. E pelo computador, os senhores também podem ver em qualquer município do estado e qual alimentador falta energia e qual é o número de pessoas que está desligado naquele momento. Nós temos 2.680.000 consumidores no estado, e lá está então o percentual, se são 3.000, se são 2.000, em razão do que? Se houve um evento de derrubada de um poste, se houve uma catástrofe, que nem essa de Xanxerê, que derrubou 14 torres de alta tensão, que vem lá de Itaipu, vem 269.000 até Xanxerê, e de lá é feita a distribuição do oeste, e essas 14 torres suportam ventos até 200 km por hora. Infelizmente, esses ventos lá do tornado lá em Xanxerê e Ponte Serrada calculam em 250 a 280 km por hora. E quem já viu os vídeos sabe que
para cortar o braço de alguém, cortar a perna de alguém ou cortar uma árvore, tem que ser uma velocidade de vento muito grande. E já temos hoje quase toda a estrutura lá recuperada naquela região. Mas o fornecimento de energia elétrica hoje, que eu acabei de dizer, é um produto muito caro, e nós temos que dar muito valor a isso, e nós estamos pagando pelo descontrole que houve e por aquela malfadada redução de 20% que foi atribuído, que abriu um buraco de 34 bilhões nas distribuidoras do Brasil, e que foram pegos empréstimos, então, para sanar, e esses empréstimos, quem é que paga ao final? Quem paga ao final é o consumidor. Não importa se é indústria, se é comércio, se é residência, se é poder público, quem quer que seja, todos nós pagamos, e é isso que está acontecendo. Mas, de minha parte, eu quero me colocar à disposição da comunidade, dos senhores vereadores, da imprensa, para todas as notícias que nós tivermos, e também me colocar à disposição todas as vezes que os senhores vereadores tiverem interesse com esses 6 anos que estamos no Conselho lá, já sabemos o funcionamento de toda a estrutura, conhecemos todos os diretores, conhecemos as 16 regionais que a Celesc tem no Estado e conhecemos também as demais distribuidoras que são cooperativas, 3 cooperativas públicas e as demais, a privada lá, a Iguaçu de Xanxerê. De minha parte, era isso. Fico à disposição dos senhores vereadores, se alguém tiver alguma pergunta pertinente ao assunto. Me permite, presidente? Com a palavra, Cláudio. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo, principalmente, Dr. Herman, que sendo um trabalho voluntário, isso é bastante interessante. É um trabalho que demonstra que está lá com vontade própria e não por interesse. Eu, como usuário, ou minha empresa como usuária de uma das maiores usuárias de energia do município, estamos fadados aí a um prejuízo muito grande, principalmente no que tange essa demanda, essa vermelha, né? Teria uma explicação, já que estamos em defesa do consumidor, porque só nesse mês deu R$15.500. Isso não está nos nossos custos, não está. Além de que todo o investimento feito na empresa nos últimos anos foi baseado em energia elétrica, que é uma energia limpa, tá? E hoje está se tornando totalmente inviável. Quer dizer, vamos ter que procurar alternativas para diminuir o consumo de energia elétrica, porque hoje é absurdamente alto o custo da energia para a indústria. Teria algum período, prazo, porque isso não consta, não é uma coisa fixa, ela não está, assim como não foi definida antecipadamente, também não tem um prazo de vigência, né? Caro vereador, as bandeiras tarifárias, que se chamam assim, eram para ter entrado em vigor no ano de 2014, no início do ano passado. Uma luta muito grande, porque não foi feita uma campanha de esclarecimento, nós conseguimos postergar isso para início de 2015. Então, em início de 2015, as bandeiras tarifárias entraram em vigor, a vermelha, que tem hoje um custo de R$ 5,50 por 100 kW, mas isso quem ocupa 100.000 kW, isso vai ser 10.000. Então, vai ser muito grande. E em cima desses 5,50 da bandeira vermelha, ainda incide os impostos estaduais e federais. Então, esse 5,50, que era para ser 5,50, se o nobre vereador fizer a conta, isso vai a 8 e pouquinho, com os impostos. Porque a energia elétrica, e nós tentamos convencer o governo estadual a abrir mão do ICMS, que seria sobre as bandeiras. Porque o ICMS na energia elétrica é 25% por dentro e 33% no total. Então, o imposto da energia elétrica é muito alto. E nós entendemos que que o fato gerador do imposto é o mesmo. O teu consumo, digamos, 80.000 kW, vou repetir,
ou o cálculo da bandeira em cima disso. Então, estariam incidindo 2 impostos sobre o mesmo fato gerador. E tentamos, junto ao governo do Estado, fazer com que o governo não cobrasse o ICMS, que é 33%. Digamos, se tem lá 10 mil de bandeira tarifária, tu vai ter mais 3.300 de imposto em cima disso. Então, é um custo bastante alto. As bandeiras é verde quando as empresas de produção de energia produzem a maior parte da energia da água, amarela quando é meio termo e vermelha quando as reservações de água estão em níveis baixos, como está no Brasil todo. Como o sistema elétrico nacional abrange o território todo, nós hoje, Sul, que não temos problema de água nas comportas, pagamos pelo Nordeste, pagamos pelo Sudeste, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, que está numa crise muito grande de água, não só para a produção de energia elétrica, mas até para consumo, e estamos pagando esse preço. Eu não vejo, Cláudio, que essa bandeira vermelha vai nos deixar brevemente, porque as reservações não chegam a 40%. E assim, a produção por água custa 170, a térmica custa 820. Então, hoje, como nós estamos produzindo a todo vapor energia elétrica à base de térmicas, o custo é muito maior do que, na verdade, nós estamos pagando. E por isso que as distribuidoras se endividaram de tal forma que muitas não têm mais capacidade de investimento e já algumas foram vendidas, inclusive, porque a distribuição chega a ser pouca, porque de R$100 que o vereador paga na conta de energia elétrica, a cota da Celesc é R$13,10. 13,10. Com esses R$13,10, tem que manter toda a estrutura de engenheiro, tem que manter 3.000 e poucos funcionários, tem que manter as 16 regionais, enfim, tem que manter a máquina administrativa toda funcionando. Então, a margem hoje para a empresa, quem aumentou em março a bandeira tarifária, que era R$3 e passou a R$5,50, foi a ANEEL, através de uma resolução. Infelizmente, essas agências reguladoras, não sei se com a complacência do Congresso Nacional ou não, estão ditando as normas, porque eu entendia que só o Congresso poderia aprovar esse aumento. De repente, saiu uma resolução em março lá, não, a 100 kW aumenta de 3 para 5,50. De 1,50, que era amarela, passa para 2,50. Mas nós não tivemos bandeira amarela ainda, temos bandeira vermelha no Brasil tudo, com exceção do Amazonas, do Amapá e da Roraima. Roraima, são 3 estados aí que ainda não estão interligados no sistema nacional. Esses também não pagam a bandeira hoje, ainda não pagam a bandeira tarifária. E as cooperativas que distribuem vão começar a pagar a bandeira tarifária em 6 meses. Mas nós estamos lutando, vamos ter reunião sexta-feira agora, e um dos assuntos é esse aí, de pedir mais uma vez para ver se o governo não abre mão dessa segunda parcela do imposto, porque seria um refresco, até porque nós sabemos que em agosto, dia 7 de agosto, vamos ter outro. E ainda, em julho, vence as concessões do governo federal para as distribuidoras. Então, a Celesc pública, como ela é hoje, né, com capital, uma parte na Bolsa e 51% em nome pertencente ao governo do Estado, ela está garantida até 1º de julho. Se 1º de julho o governo federal não renovar a concessão, a Celesc vai ser privatizada e vai ser um outro grupo que vai administrar. Então, ninguém hoje pode garantir que nós vamos ter continuidade. Eu acredito que todas as concessões tenham renovação. Acredito piamente nisso, porque senão já teria um movimento maior. Mas a distribuição de energia elétrica, a geração, a distribuição e a transmissão são fruto
de concessão do governo federal. Complicado. Doutor Herman, é sabido que o Estado é um mau gestor, né? Então, em muitas situações, a iniciativa privada tem feito melhor. Basta ver aí a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale, né? Então, quiçá isso possa mudar, mas eu não vejo que o setor privado tenha grande interesse no setor elétrico, porque a regulamentação pela ANEEL acaba tirando a liberdade de formação de preço, né? E, consequentemente, isso tem um lado muito ruim, porque se o setor privado não estiver presente nessa área, também não são feitos os investimentos. O Estado não tem feito os investimentos, né? Nós temos obras paradas há 30 anos, né? E é muito ruim isso, a leitura que eu faço. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, doutor Herman. Pois não. O senhor falou que esse trecho vem com linha compacta, né? Esse cabo é isolado ou é um cabo... É um cabo que é grampeado, né? Sim. Mas que não corre risco de ter curto, né? Em razão de alguma queda em cima dele, ou né? Mesmo um ninho de João de Barro aí, né? Que vai causar um curto-circuito, né? E vai desligar, né? Então vai ser um... quem for para Jaraguá, pelo 3 Rios do Norte lá, Sim. e mesmo ali em Dereu, atravessa até na subestação, isso é uma linha compacta, aqueles grampos, tá? Aqueles grampos. É um custo muito maior, é um custo mais ou menos de quase 3 vezes uma linha comum, mas ela é muito mais eficiente e, quiçá, nós conseguíssemos uma linha compacta também de Nereu pela BR-280, né? Aí não teríamos, só interrompe se houver rompimento do cabo, né? Em caso contrário, não há risco de curto, né? Nessa linha compacta, né? Vai melhorar muito, com toda certeza, né? E vamos estar lá. O senhor também falou que são 34,5 kVA, né? A capacidade dessa linha. Isso é a mesma capacidade que nós temos na DK? Sim, mesma capacidade. Mesmo. Na verdade, não é uma quantidade tão grande, né? Não, é uma transmissão, tem de 69 mil, né? E tem de 169 mil também, mas daí é feita uma subestação já com rebaixamento de tensão, né? Para cá aqui é só alimentador, para cá só vem alimentador. Nós não temos uma construção de uma subestação nova, que nem agora aconteceu recentemente. Quem for pelo Planalto Norte, pela 116, foi feito em Papanduva, lá, uma que veio de Canoinhas, né? Lá foi, então, feito uma de 69 mil, né? E aí é necessário o rebaixamento, né? Lá atende Major Vieira, Papanduva, Santa Terezinha, uma parte de Itaiópolis, né? O nosso vem em 69 ou em 13 mil daí? Vem 34,5. A 34 para cá. Interessante. Ok. Doutor Herman, agradecemos muito a sua presença aqui. Para nós, corupaenses, é uma honra ter o senhor lá representando os consumidores, especialmente, né? E essa casa está sempre à disposição do senhor. Na hora que tiver qualquer coisa, por favor, nos informe. Muito obrigado, me despeço e bom trabalho e bastante sucesso para essa Câmara na apreciação. Vejo que hoje entraram muitos projetos e deverão demandar uma longa análise, porque quando mexe com dinheiro, a coisa mais importante, né? Obrigado. Agradeço as explanações do nosso convidado e sua presença nessa casa e o convido a permanecer na sessão para acompanhar os trabalhos do Legislativo. Passamos agora ao grande expediente e concedo a palavra. Nós temos. Concedo a palavra ao vereador Ed de Gareiper. Passo a presidência ao vereador Cláudio Finta e peço a palavra. A
Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Edgar. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, nosso vice-prefeito Kutcha, sempre prefeito, nosso amigo Blunk. Nós temos aqui também hoje o Gessner, que sempre tem acompanhado as nossas sessões, o Tim, o Cláudio. Agradeço a presença de todos. Eu só quero fazer uma rápida leitura para vocês de um informativo que eu recebo de uma empresa que ajuda a gente a administrar o dinheiro. Então, é uma empresa paulista e eu faço uma assinatura e eles semanalmente me mandam um relatório. E essa semana que passou me mandaram um relatório interessante. O título é O Alerta que Muda Tudo. Quem escreve esta coluna é o Rodolfo Amstelden. E ele diz o seguinte: caro leitor, preciso compartilhar com você. Reabrindo os trabalhos, passamos agora à votação e discussão da seguinte ordem do dia. Antes de passar à votação, eu quero comunicar aos senhores vereadores e ver se eles concordam. Iremos tirar da ordem do dia o projeto de lei complementar número 2 de 2015, que altera a redação de diversos dispositivos. Todos os vereadores concordam? Então, a matéria está fora da ordem do dia de hoje. Está em discussão e votação o projeto de lei complementar número 3 de 2015, que dispõe sobre a revisão geral anual da autarquia Águas de Corupá e altera o anexo único da lei complementar número 3 de 8 de dezembro de 2011 e da outras providências. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura dos pareceres. Da Comissão de Finanças, Fiscalização e Orçamento, parecer ao projeto de lei complementar número 3. O voto do relator é favorável à proposição, o parecer da comissão é pelas conclusões, recomendando-se ao ilustre plenário a sua aprovação. Sala das Sessões, 22 de abril de 2015, assinado pelo presidente, vereador Cláudio Finta, pelo relator, vereador Celso dos Santos Berlato, e pelo membro José Gotardi. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei complementar número 3. Relatório. A presente matéria versa sobre a revisão geral anual dos servidores da autarquia Águas de Corupá, direito constitucional assegurado pela Constituição Federal, artigo 37, inciso 10, bem como apresenta a alteração do anexo único com a criação de um cargo de assessor de operações. Portanto, estando em perfeita harmonia com o comando normativo pátrio, ou seja, é de competência exclusiva do Poder Executivo Municipal a alteração e reestruturação de sua estrutura administrativa, esta comissão emite a seguinte conclusão. Por essas razões, opinamos pela tramitação, discussão e votação do projeto de lei ora examinado, por não vislumbrar nenhum vício de constitucionalidade que obste a sua normal tramitação. É o parecer, salvo o melhor e soberano juízo dos senhores vereadores. Sala das Sessões, datado de hoje, assinado pelo presidente da comissão, vereador Johnny Tribes, pelo membro, vereador Celso dos Santos Berlato, e pelo relator Cláudio Finta. São esses os pareceres, senhor presidente. Coloca em discussão a matéria. Sem discussões, submeto à votação eletrônica em ordem alfabética. Ademir Hakpat, Aurimar Lipinski, Celso dos Santos Berlato, Cláudio Finta, Inês Luiza Tamanini Rojo,
Joni Tribes, José Gotardi e Margot Haufe. Está aprovada a proposta em primeira votação. Em primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 5, que altera a redação dos dispositivos que enumera a lei complementar número 7 de 17 de setembro de 2009, que institui o programa de pavimentação comunitária de estradas, ruas e avenidas, regulamenta o lançamento do preço público. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura dos pareceres. Da Comissão de Finanças, Fiscalização e Orçamento, o parecer ao projeto de lei complementar número 5. O voto do relator é favorável à proposta. O parecer da comissão é pelas conclusões, recomendando seu ilustre plenário a sua aprovação. Sala das Sessões, 22 de abril de 2015, assinado pelo presidente da comissão, vereador Cláudio Finta, pelo relator, vereador Celso dos Santos Berlato, e pelo membro, vereador José Gotardi. Parecer de Legislação, Justiça e Redação, também é a mesma matéria. O voto do relator é favorável à proposição, desde que ressalvada a necessidade de correção ortográfica do projeto. Recomendando ao ilustre plenário a sua aprovação com a devida ressalva. Sala das Sessões, 22 de abril de 2015, assinado pelo presidente da comissão, vereador Joni Tribes, pelo membro, vereador Celso dos Santos Berlato, e pelo relator, vereador Cláudio Finta. São esses os pareceres, senhor presidente. Coloco em discussão a matéria. Sem discussões, submeto à votação eletrônica em ordem alfabética. Ademir Hackpart, Aurimar Lipinski, Celso dos Santos Berlato, Cláudio Finta, Inês Luiza Tamanini Rohr, Joni Tribes, José Gotardi e Margot Haufe. Aprovado a proposta em primeira votação. Votação única do projeto de lei ordinária número 3 de 2015, que concede revisão geral e anual aos agentes políticos e dá outras providências. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura dos pareceres. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei ordinária número 3, relatório. O município, atendidos os princípios constitucionais relativos ao funcionalismo público, tem competência para dispor sobre as normas relativas aos servidores públicos municipais, conforme a Constituição Federal, artigo 30, inciso 1. E a competência para iniciar o processo legislativo nessas matérias é privativa do prefeito municipal, conforme determina a lei orgânica de nosso município. Especificamente, sobre a proposta de concessão de revisão salarial aos agentes políticos, prevê a lei orgânica do município que a remuneração dos servidores públicos e os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Feitos estes apontamentos, emitimos parecer favorável ao projeto em pauta, podendo ser apreciado e votado na forma em que se apresenta. É o parecer. O parecer da comissão é pelas conclusões, recomendando ao seu ilustre plenário a sua aprovação. Da Comissão de Finanças, Fiscalização e Orçamento, também parecer a mesma matéria. Do relatório. Quanto ao mérito, o presente projeto de lei propõe a revisão geral anual pela aplicação do índice de 8,42 pontos, a contar de 1º de maio de 2015, a título de reposição inflacionária. O índice geral refere-se às reposições do período de abril de 2014 a março de 2015. É da competência do Poder Executivo legislar sobre a matéria em tela, nos termos do que prevê a Lei Orgânica do município de Corupá. Ressaltamos que desnecessária se faz a apresentação de impacto orçamentário e financeiro no que diz respeito ao percentual de revisão geral anual, em virtude de previsão constante no parágrafo 6º do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com conformidade com o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, nos termos a seguir. Artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Considera-se obrigatória, de caráter continuado, a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo, que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Parágrafo 6º.
O disposto no parágrafo 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida, nem ao reajustamento de remuneração de pessoal, de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Segundo o parecer da Comissão de Finanças, Fiscalização e Orçamento desta Casa Legislativa, o projeto não apresenta nenhum vício de ordem formal ou material, nem encontra impedimentos à aprovação, sendo o entendimento estar dito, projeto apto à votação, em razão do exposto, exaremos parecer favorável à aprovação do projeto em plenário, salvo o melhor juízo. O parecer da comissão é pelas conclusões, recomendando-se ao ilustre plenário sua aprovação. Sala das sessões, datado de hoje, assinado pelo presidente da comissão, vereador Cláudio Finta, pelo relator Celso dos Santos Bellato e pelo membro vereador José Gotardi. São esses os pareceres, senhor presidente. Coloco em discussão a matéria. Ninguém querendo discutir, submeto à votação eletrônica em ordem alfabética. Ademir Hakpart, Aurimar Lipinski, Celso dos Santos Bellato, Cláudio Finta, Inês Luiza Tamanini Ror, Joni Tribes, José Gotardi. Aprovada a proposta. Votação única do projeto de lei ordinária número 4 de 2015, que dispõe sobre a revisão geral anual do Magistério de Corupá e altera o anexo 4 da lei número 1193/99, de 5 de março de 1999, e dá outras providências. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura dos pareceres. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei ordinária número 4. Relatório. O direito à reposição salarial anual é assegurado no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Por conta disso, reconhecendo esse direito, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao tratar dos atos que importem aumento de despesa, dá um tratamento diferenciado aos atos destinados a esse reajustamento. Desse modo, nos casos de reposição salarial, revisão geral anual, a Lei de Responsabilidade Fiscal dispensa o ente público de apresentação de estimativas ou de demonstração de origem dos recursos, e até mesmo na eventualidade da despesa com pessoal tiver excedido ao limite, ainda assim fica ressalvada a revisão geral anual. Assim como o percentual previsto no projeto corresponde a uma parcela das perdas salariais, não há que se exigir nenhum outro demonstrativo. Apesar disso, o projeto encontra-se instruído com a estimativa de impacto orçamentário e financeiro a que alude a Lei de Responsabilidade Fiscal. Acreditando que a questão orçamentária será mais bem explorada no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, não tendo verificado nenhuma ilegalidade, emitimos parecer favorável, entendendo que a questão deve ser submetida ao juízo político do plenário. Sala das Sessões, 22 de abril de 2015. Assinado pelo presidente da comissão, vereador Joni Tribes, pelo membro, vereador Celso dos Santos Bellato, e pelo relator Cláudio Finta. Da Comissão de Finanças, Fiscalização e Orçamento, senhor presidente, o parecer é o mesmo já tratado anteriormente. Há necessidade de leitura? Não. O parecer da Comissão de Finanças, Fiscalização e Orçamento é favorável à proposição. Sala das Sessões, 22 de abril de 2015, assinado pelo presidente, vereador Cláudio Finta, pelo relator, vereador Celso dos Santos Bellato, e pelo membro, vereador José Gotardi. São esses os pareceres. Coloco em discussão a matéria. Sem discussões, submeto à votação em ordem alfabética. Ademir Hakpart, Aurimar Lipinski, Celso dos Santos Bellato, Cláudio Finta, Inês Luiza Tamanini Ror, Joni Tribes, José Gotardi. Aprovada a proposta. Votação única do projeto de lei ordinária número 5/2015. Altera a redação dos dispositivos que enumera reestrutura a organização administrativa da Controladoria Geral do Município de Corupá, instituído pela Lei 2097 de 2013, e dá outras providências. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura dos pareceres. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei ordinária número 5. Relatório. No aspecto que tange a esta comissão, não há que se registrar nenhum óbice de ordem jurídica que impeça a votação da matéria. A mesma pode ser apreciada e votada na forma proposta, ressalvadas a necessidade de correções ortográficas do projeto, sanando os erros de escrita, gramática e concordância. É o parecer, salvo o melhor juízo.
Sala das Sessões, 22 de abril de 2015, assinado pelo presidente da comissão, vereador Johnny Tribes, pelo membro Celso dos Santos Berlato e pelo relator Cláudio Finta. Da Comissão de Finanças, Fiscalização e Orçamento, parecer ao projeto de lei número 5. É favorável à proposição, haja vista tratar de assunto exclusivo do Poder Executivo, conforme preconiza a Constituição Federal, estando a matéria, no que tange esta comissão, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, onde o projeto em baila apresenta a estima de impacto orçamentário e financeiro, não afetando o limite de gastos com o pessoal. O parecer da comissão é pelas conclusões, recomendando ao seu ilustre plenário o seu acolhimento. Sala das Sessões, 22 de abril de 2015, assinado pelo presidente da comissão, vereador Cláudio Finta, pelo relator Celso dos Santos Berlato e pelo membro vereador José Gotardi. São esses os pareceres, senhor presidente. Coloco em discussão a matéria. Não havendo discussões, submeto à votação eletrônica em ordem alfabética. Admir Hakpat, Aurimar Lipinski, Celso dos Santos Berlato, Cláudio Finta, Inês Luiza Tamanini Ror, Johnny Tribes e José Gotardi. Aprovada a proposta. Passamos agora à discussão e votação do requerimento número 2, 2015, do vereador Cláudio Finta. Considerando a necessidade de melhorar a segurança dos usuários da rodovia BR-280, principalmente no que tange ao acesso ao condomínio industrial Lauro Carneiro de Loyola, solicito à mesa diretora desta Casa de Leis o envio de correspondência à Superintendência do DINIT, pedindo providências no sentido de definir e emitir posicionamento a respeito da construção de uma rotatória no trecho da rodovia acima mencionado. Projeto esse que existe há mais de uma década e do qual não temos um posicionamento por parte do DINIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Tal situação deve ser definida, ou que o departamento permita que o município efetue melhorias no acostamento da rodovia, tentando desta forma amenizar os riscos e proporcionar melhor segurança aos que se utilizam do trajeto, pois o tráfego é intenso neste trecho e o risco iminente de acidente. Coloco a matéria em discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cláudio Finta. Senhores vereadores, vereadora, eu gostaria de contar com a aprovação desse requerimento, visto que o condomínio industrial Lauro Carneiro de Loyola já está instalado naquele local há 18 anos, 17 anos. E foi feito um projeto, na época ainda que o Tamanini, antecedendo o CONE, foi feito um projeto para a elaboração de uma rotatória. Esse projeto, na época, eu era econômico do condomínio industrial e foi-me entregue um pacote no qual, entregue pelo prefeito Tamanini, quando assumiu na época, prefeito Conrado Urbano Miller. Eu entreguei esse projeto para ele e esse projeto, nada foi feito. Passou-se mais 4 anos, também não foi feito, e hoje estamos tentando resgatar esse projeto, porque está se tornando complicado aquela saída, pelo fato de que todos os empregados quase têm veículo hoje, ninguém mais anda a pé, ou de bicicleta, ou de moto, ou de carro. Todos usam praticamente o acesso de entrada e saída naquele condomínio. Tive a oportunidade de, nesta semana passada, estar com o secretário de obras naquele local e pedi para que ele saísse com o seu carro, ou com o carro da prefeitura, em direção a Jaraguá, retornasse de Jaraguá tentando acessar o condomínio e depois saísse do condomínio para Corupá, para que ele sentisse qual o grau de dificuldade que nós temos diariamente naquele local. Está se tornando um fato bastante crítico e eu acho que o DENIT nos cobra, nós também temos que cobrar deles. Se for preciso fazer parcerias, os condomínios estão abertos a isso, mas está se tornando realmente um caso muito perigoso. Eu acho que, parece-me que esse projeto está junto ao DENIT, e parece-me que o Isaldo, que é um dos gerentes da área lá, está com esse projeto na mesa. Então, cabe agora, eu acho que em boa hora, né, que isso caia na mão dele,
vindo a pedido desta Casa de Leis, que reforça, né, essa nossa necessidade, para que tome uma providência. Se o DENIT não der conta de fazer essa rotatória, que ao menos autorize a Prefeitura para que melhore aquela situação, para que mexa nas laterais, para que dê uma condição melhor de tráfego naquele local. Então, eu acredito que isso é algo que está aqui do lado o vereador Admirágua, que trabalhou naquele condomínio por muitos anos e sabe o grau de dificuldade, principalmente caminhões. Se caminhões resolverem sair ou chegar naquele condomínio, estão propensos a ocasionar um acidente, pelo fato de não ter nenhuma condição legal de acesso. Então, eu solicito aos nobres colegas que aprovem esse meu requerimento. Obrigado. Peço a palavra. Com a palavra. Eu quero parabenizar, Cláudio, por essa... A gente sabe, como o senhor falou, eu conheço muito bem essa saída, por ter trabalhado na Metalúrgica Floriani, tá? E eu até gostaria de pedir para você, Cláudio, que incluísse nisso aqui, aquele pedido meu há 4 anos atrás, sobre a passarela da ponte, que eu acho que é uma coisa muito importante também. A rotatória, como o senhor disse, está no papel desde o começo, só que também já foi indicado, já foi pedido aquela rotatória. Até tinha um empresário que se propôs naquela época fazer particularmente, que é o falecido Luiz Carlos Floriani, tá? Mas não podia porque tem que ter a aprovação do DENIT. Então agora eu acho que está na hora de botar isso junto, que como o senhor conhece muito bem, tem muita gente que passa lá de bicicleta ou a pé e está no meio dos carros. Então eu gostaria que talvez incluísse isso junto desse pedido. Pode sem problema. Tá? Com a Peço palavra aí, palavra, Johnny. senhor presidente. Com certeza é uma indicação de bastante relevância para o nosso município, mas colocar também o fator acostamento, Cláudio, vai ser citado junto ao acostamento até o trecho? Me permite? Na realidade, pelo que eu estou sabendo, esse projeto está lá junto ao DENIT, porque ele está tramitando desde o trevo, aqui Da Roberto Zaido. Roberto Zaido, até o condomínio. Então, ele vai abranger toda a marginal da BR, essa passarela e a rotatória. Então não é preciso colocar em pauta. Não é preciso colocar em pauta. Mas eu gostaria só de fazer uma colocação, já que o nobre vereador fez essa indicação. Dizer, né, que nós temos 2 DENIT que fazem a divisa no município de Curupá, aqui no trevo do... Né, o DENIT de Mafra, que funciona e funciona muito bem, né, e o DENIT de Joinville. O DENIT de Mafra é administrado, quem responde por ele é o engenheiro Jefferson Bittencourt, que faz um excelente trabalho, enquanto que o DENIT de Joinville é o Antônio Bessa, né, o responsável por Joinville, que na realidade não funciona. Eu digo isso porque nós temos o trânsito de Corupá a Jaraguá do Sul. E você, Cláudio, você vem de Jaraguá do Sul, você sabe que hoje está mais fácil você ir daqui a São Bento do Sul do que pegar de Corupá a Jaraguá ou vice-versa, né, pelo tempo que você... E o risco, que nós temos um acostamento, quer dizer, se bater o carro, vai bater em cima da pista e vai morrer porque não existe acostamento. Só fazendo uma colocação do que funciona o DENIT de Mafra e como não funciona o DENIT de Joinville para o nosso município, não só para o nosso município, como Nereu, Jaraguá, né? Então, eu só queria fazer essa colocação. Mas me permite, eu acho que houve uma mudança recentemente, no qual hoje quem responde até aqui na Francisco Mesa ali, é a Adilene, tá? É uma nova engenheiro, já acho que ele está... De Mafra? De Mafra. E que o Isaldo, que antes era só também desse trecho, ele vai administrar toda a BR-280, desde Porto União até São Francisco. Vai ser como se fosse um gerente geral da coisa. Então ele está cuidando desse trabalho. Não, mas só para fazer essa colocação, né, que é de muita importância. Eu só queria comentar, Johnny, eu tive no DENIT há 2 semanas atrás, né? E, na verdade, eu acho que todo mundo sabe, o grande problema que houve aqui foi que o trecho foi licitado, esse dinheiro estava disponível, houve uma empresa que ganhou a licitação para fazer isso,
a Mafrense, e essa imprensa, como o Herman falou antes aqui, no papel são todas muito bonitas, né? E essa empresa, no momento em que iria começar a obra, essa empresa foi decretada a falência dessa empresa. Ela se declarou incapacitada. E quem sofreu fomos nós, porque todo o processo voltou atrás, né? E agora estão em nova fase, porque o projeto tinha um vencimento, esse projeto foi refeito, e inclusive parte dele está aí no gabinete do prefeito ainda, para incluir possíveis alterações. Então, isso é uma pouca vergonha no nosso país, que uma empresa dessa se habilita a fazer um negócio sabendo que está quebrada, tá? E não sofre nenhum tipo de sanção depois, porque isso causou um prejuízo gigantesco para toda a região, né? Inclusive em termos de vidas humanas. Então, mas é assim que continua sendo feito. Eu acho que é pertinente a tua indicação e eu peço a todos que a aprovem. Mais alguém querendo discutir? Ninguém mais querendo discutir, submeto a votação a proposta. Ademir Hakpat, perdão, só um momento. Ademir Hakpat, Aurimar Lipinski, Celso dos Santos Berlato, Cláudio Finta, Inês Luiza Tamanini Rohr, Johnny Tribes e José Gotardi. Aprovada a proposta. O requerimento. Antes de encerrarmos esta sessão, ficam convocados os senhores vereadores para a sessão extraordinária, logo após o término desta, para a votação em segundo turno dos projetos complementares aprovados em primeiro turno, devido à sessão solene que acontecerá na Alesc, em Florianópolis, no próximo dia 27, a nossa sessão ordinária será realizada no dia 30/4, neste mesmo local e horário. Eu peço que todos, isso é quinta-feira que vem, eu peço que todos os vereadores vão a Florianópolis. Vai ter um carro à disposição, saindo daqui às 14 horas da segunda-feira, e eu preciso do acordo de todo mundo para dar para o Alceu amanhã, ou talvez podia dar para o Cláudio, que é o assessor do prefeito, né? Até já poderíamos ver agora, tem alguém que não vai? Bom. José Gotardi? Então só falta perguntar a Margot, né? Então estamos unânimes aqui, não é? Ok. Então, boa noite a todos. Eu já vou começar a próxima. Ok. Segunda sessão extraordinária do dia 22/4 de 2015. Havendo número regimental, declaro aberta essa sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Ademir Hakpat. Vereador Aurimar Lipinski. Presente. Vereador Celso dos Santos Berlato. Vereador Cláudio Finta. Presente. Vereador Edi de Gareiper. Presente. Vereadora Inês Luiza Tamanini Roh. Vereador Johnny Tribes, presente. Vereador José Gotardi. Vereadora Margot Alf. Ordem do dia. Votação em segundo turno dos projetos de lei complementares. Projeto de lei complementar número 3 de 2015, que dispõe sobre a revisão geral anual da autarquia Águas de Corupá e altera o anexo único da lei complementar número 3, de 8 de dezembro de 2011, e da outras providências. Coloco em discussão a matéria. Ninguém querendo discutir, coloco em votação. Ademir Hakpat, Aurimar Lipinski, Celso dos Santos Berlato, Cláudio Finta, Inês Luiza Tamanini Roh, Johnny Tribes, José Gotardi. Aprovada a proposta, aprovada a lei.
Projeto de Lei Complementar número 5 de 2015, que altera a redação dos dispositivos que enumera a Lei Complementar número 7 de 17 de setembro de 2009, que institui o Programa de Pavimentação Comunitária de Estradas, Ruas e Avenidas, regulamenta o lançamento do preço público. Esses projetos já foram aprovados de forma unânime em primeiro turno. Questiono os senhores vereadores sobre a disponibilidade de votação de aprovação dos mesmos. Todos de acordo? Vamos à votação. Ademir Hakpat, Aurimar Lipinski, Celso dos Santos Berlato, Cláudio Finta, Inês Luiza Tamanini Rojo, Johnny Tribes e José Gotardi. Aprovada a matéria. Declaro aprovadas por unanimidade em segundo turno. Uma boa noite a todos. Sim, aproveitando ainda, nós tivemos uma matéria retirada da votação e essa matéria tem que ser votada. Portanto, eu convoco a todos para uma reunião extraordinária amanhã ao meio-dia. Todos podem estar aqui? Então, estaremos aqui ao meio-dia.